da noite do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Você busca a comunhão com Deus? Não há quem, em dado momento, não anseie por este encontro. É com um desejo natural de criatura e criador, de filho e mãe. Mas como fazer isto? Para comungar com Deus, busque-o através dos outros, conversando amorosamente com eles, sentindo-os, ajudando-os. Você se comunica com a força divina que há neles e, consequentemente, desperta e exercita a mesma força que reside em você. Nasce aí o esperado encontro com Deus. Quando encontrá-lo, porém, não perca tempo em entendê-lo. Busque simplesmente amá-lo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos da matéria e levarmos os nossos pensamentos até ao alto para proferirmos a prece de abertura da palestra doutrinária. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Então, passamos a palavra agora à nossa irmã Sandra, que vai fazer uma palestra muito abençoada. Obrigada. Uma boa noite a todos. Sempre agradável estar de volta a essa casa. Eu preparei um tema pensando nas leis morais, mais especialmente, como as leis morais tem muita coisa para se falar, eu escolhi falar sobre a lei do trabalho associada à nossa saúde mental. E para começar a introduzir esse tema, eu vou contar uma passagem do Evangelho de Lucas, muito pequenininha e muito conhecida já de todos nós, que é aquela história de Jesus, quando ele vinha de Jerusalém e ele passa em um local, uma cidadezinha chamada Betânia, onde moravam pessoas muito queridas por ele, numa casa em que ele se sentia muito à vontade, porque se sentia entre amigos, que era a casa onde morava Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Imaginemos então Jesus chegando naquela casa simples, como as casas no passado, a forma como elas eram construídas. Vamos trazer para a nossa mente aquela casa escavada, poucos móveis, não tinha camas, eram tipo esteiras para dormir em cima, uma mesa tosca, um lampião. Todo mundo já viu essa cena em filmes, em reproduções. Então a gente consegue imaginar Jesus chegando na casa desses seus grandes amigos. Porque Jesus nunca ia atrás da ostentação, ele queria o coração das pessoas, os sentimentos. E naquela casa ele se sentia muito acolhido, muito bem recebido. Por esses três irmãos que moravam juntos, já não tinham mais os pais, eram só os três irmãos. E Jesus sempre caminhava com alguns daqueles que eram seus discípulos, as pessoas que ele ia trazendo. Talvez ele estivesse, a passagem não fala, está em Lucas, mas talvez ele estivesse acompanhado de 2 ou 3 daqueles que caminhavam com ele, e chegando na casa desse grande amigo, e dessas 2 irmãs, desse amigo que moravam também no coração de Jesus, ele imediatamente se abanca em algum lugar lá, e as pessoas, com aquela irradiação amorosa do Cristo, logo se sentavam em volta para conversar, numa conversa que devia ser de muito crescimento para todos aqueles que ouviam.
Marta, assim como Maria, eram pessoas muito boas, muito amadas por Jesus. Mas enquanto Jesus falava, Maria não resiste e se senta junto para ouvir aquilo que Jesus estava falando com todos, aquela conversa entre amigos. Maria sentada, Marta correndo de um lado para outro, porque claro, Jesus vinha com fome, eles vinham caminhando, era a pé, então iam de uma cidade para outra, as caminhadas eram longas, chegavam cansados, chegavam com fome. Então Marta queria dar o seu melhor para oferecer aquele convidado de honra e aqueles que chegaram com ele. Mas Marta foi se irritando naquela correria, e pega uma coisa e pega outra, e queria servir e queria ajudar. E Maria, ao ouvir embevecida as palavras do Mestre. Até que Marta não aguenta mais e diz: Senhor, tu não achas que Maria deveria estar me ajudando? Manda que Maria venha me ajudar. E Jesus, na sua sabedoria, vai responder: Marta, Marta, andas distraída e atribulada com tantas coisas, mas só uma coisa interessa. E Maria escolheu a melhor parte. E Lucas termina assim. Ele não diz assim, moral da história. O que Jesus queria dizer com isso? Porque todas as passagens que Jesus nos trouxe, quanto mais nós vamos tomando posse de conhecimento e nos desenvolvendo, a passagem vai crescendo conosco, porque a gente vai conseguindo observar tudo aquilo que ali dentro estava. Jesus não fez questão de trazer mastigadinhas as coisas, ele deixava no ar justamente para que nós, quando fôssemos evoluindo, conseguíssemos compreender mais, mais e mais. E aí a gente se pergunta, então, Jesus dava mais valor a Maria do que ao trabalho de Marta? Será que Jesus quis dizer que a gente deve cuidar das coisas do espírito e não das coisas da matéria? Então, nos leva a pensar, e a confusão não começa na nossa cabeça, ela vem de muito tempo, porque nós vamos ver que alguns daqueles que sentiram esse chamado do Mestre já lá no passado, muito no passado, eles compreenderam que cuidar primeiro das coisas de Deus, das coisas do Espírito, exigia que eles se afastassem de tudo que era material. Então eles passavam a se alimentar muito mal, a viver em ermitérios, né? Eram eremitas, não conversavam mais com pessoas, alguns faziam voto de silêncio, porque eles tinham que estar com o pensamento só em Deus, porque entenderam que era aquilo que era para a gente fazer. Com o tempo, nós fomos entendendo, e claro que a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, nós fomos entendendo que a nossa transformação, ela depende desse nosso desenvolvimento espiritual, que depende das nossas ações na matéria. Que nós precisamos trabalhar intensamente com essa ferramenta que é o nosso corpo físico, que recebemos para o nosso progresso, a nossa evolução. Então, nós temos que pensar, ouvindo essa história de Marta e Maria, o que nos alegra, o que nós mais temos afinidade? Com as coisas materiais, com as coisas espirituais? Será que Jesus ficaria satisfeito se ele estivesse naquela casa e todo mundo dissesse, agora que Jesus chegou, a gente não mexe mais em nada material, vamos todos nos sentar aqui e vamos apenas alimentar o nosso espírito? Jesus estava com fome. Era bom que Marta se preocupasse em trazer um pão, uma azeitona, um azeite de oliva para eles comerem, preparar um chá. Claro que Jesus queria esse trabalho e valorizava o trabalho de Marta. O que ele pedia era, Marta, estás distraída
E estás preocupada com tantas coisas que não são as mais importantes. Mas ele não disse que elas não são importantes. São também, mas não são as mais importantes. Porque o que ele esperava é que Marta estivesse na maior alegria servindo aquilo para eles. E que pudesse até pedir, Maria, você pode me ajudar aqui? Continua ouvindo, mas pode me ajudar? Mas ele viu a irritação, aquilo que ela achava que era mais importante, era importante, mas não era o mais. Né? Porque tudo nos chama a realizar trabalho. E esse trabalho nós temos que pensar no nosso dia a dia. Quando nós vamos fazer algum trabalho na nossa casa, nós temos que pensar se nós estamos sendo Marta ou Maria. O trabalho de Marta é extremamente importante. Quem de nós não precisa fazer seus trabalhos de casa? Quem de nós pode ficar o dia todo deitado de perna para cima? E trabalhar fora para trazer o sustento para a família, e estudar, e fazer mais cursos, se especializar, e cuidar também da nossa higiene física, da nossa saúde. Tudo isso é extremamente importante e Jesus não disse que não era. Mas, naquele momento, Marta estava distraída e esqueceu que tudo aquilo que ela fazia era sagrado. Todo solo que nós pisamos é solo sagrado, todo pão que nós comemos é pão sagrado, tudo aquilo que nós tocamos, quando lavamos roupa, quando lavamos louça, nós devemos evitar de estarmos distraídos como Marta, que só estava pensando exatamente na matéria e não dando graças, como Paulo nos dizia, né? Em tudo dai graças. Hoje eu estou cheia de roupa para lavar, depois dessa chuva, olha, e a máquina ainda pifou, vou ter que ir para o tanque. Graças a Deus, tenho tanque, tenho água, tenho roupa. Vai ser um pouco difícil, vai me atrapalhar um pouco, mas graças a Deus eu tenho, né? Porque tantos não têm nem água para beber, né? Então, assim, aprendamos a dar o valor ao trabalho, mas não colocando o trabalho acima do cuidado que temos que ter com o nosso crescimento espiritual. Mas para quê? Para que a gente fala trabalho, desenvolvimento espiritual, se não para buscar a nossa felicidade, que é o que nós almejamos. Nenhum de nós trabalha, eu quero trabalhar bastante para ficar bem triste. Né? Claro que todos nós estamos trabalhando porque a gente pensa, eu quero dar conforto para a minha família, eu quero ter conforto para mim, eu quero ter as minhas coisas organizadinhas, porque o mundo físico e material, ele pede essa organização, porque vocês podem perceber, como eu percebo também, que quando nós estamos num ambiente muito desorganizado, as nossas ideias imediatamente se desorganizam também. Porque tudo pede harmonia e equilíbrio. Né? Quando a gente chega assim, a gente vê aqueles nossos irmãos dormindo na rua, naquele cobertor sujo, enrolados, eles sujos, cheirando mal, cheiro de urina, e tudo aquilo que a gente olha, a gente não sabe se a gente está com dó, se a gente pensa, ai meu Deus, por que está aí? O que ele fez? Ele estragou a vida dele. Porque os pensamentos já não se concatenam mais, porque a harmonia está também na organização física. Quando a gente chega num lugar organizado, numa casa onde tem capricho, onde as pessoas estão asseadas, caprichadas consigo mesmo, a gente já percebe que a harmonia na matéria está refletindo uma harmonia que vem já da nossa mente, porque nós já percebemos que tudo ali está dentro do belo, do bom, conforme a criação de Deus preparou para nós. Então nós estamos buscando essa tal felicidade. Maria e Marta, naquele momento, elas procuravam em locais diferentes. Marta ficaria muito satisfeita se Maria parasse de escutar e estivesse servindo junto com ela. Mas não quer dizer que Marta estava fazendo algo que não deveria. Deveria apenas mudar o seu pensamento, a sua sintonia,
porque ela podia estar aproveitando tudo enquanto fazia, né? Então, é da natureza humana nós procurarmos vários caminhos para encontrar essa felicidade. Mas o nosso estado ainda de ignorância, e ignorância no sentido de desconhecimento de nós mesmos, de autoconhecimento, desconhecimento das leis de Deus, nos coloca, quando estamos na vida material, a buscar muitas vezes essa felicidade só na matéria. E mais uma vez eu chamo a atenção que eu estou dizendo só na matéria. Não estou dizendo que não está na matéria, porque como acabei de falar, nós precisamos de organização, de conforto, tudo isso nos faz muito bem e não é ilícito termos nada. É totalmente ilícito que tenhamos esse conforto na nossa casa, na nossa família, porque nos tornamos produtivos em cima daquilo que nós mesmos construímos. Mas onde a gente se perde é quando as coisas da matéria começam a virar prioridade. E as coisas do desenvolvimento espiritual vão para segundo plano. E nós nos jogamos no trabalho, num trabalho excessivo, um trabalho que muitas vezes nos retira da família, um tempo importante, não enxergamos mais o que está acontecendo com aqueles que convivem conosco, e nesse momento nós acabamos passando por conflitos, e esses conflitos são um princípio da nossa doença mental ou do nosso transtorno mental que pode vir a acontecer. Porque os maiores sábios que passaram pela humanidade, Buda, Maomé, Lao Tse, todos esses que vieram, Índia, e principalmente para nós, Jesus, todos eles nos disseram que o maior tesouro que nós podíamos ter é o desenvolvimento da nosso progresso, nossa evolução moral. Porque esse é o tesouro que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome, que a traça não rói. Mas, muito comumente, nós acabamos nos distraindo como Marta, e ao invés de conquistarmos as nossas coisas com equilíbrio, moderação e harmonia, e nos desenvolvermos moralmente e auxiliarmos aqueles que conosco convivem, nossos familiares, nossos alunos, nossos evangelizandos, as pessoas que convivem conosco na sociedade, ao invés de nós cuidarmos desse desenvolvimento, nós queremos mais matéria. Então é aí onde o trabalho se dissocia da lei moral. Porque a lei moral, todos nós sabemos, pelo que Allan Kardec nos falou, que a lei moral, todos nós, quando fomos criados como espíritos para nascermos já como humanos, nós recebemos as leis morais que estão escritas na nossa consciência. E não tem como nenhum de nós afirmar: eu não sabia que estava errado, porque a consciência vai nos cobrar. Quando eu começo a pender muito para o lado material e esqueço que essa lei moral, e uma delas que é a que nós estamos nos dedicando hoje a pensar, que essa lei moral uma delas é a lei do trabalho, da necessidade do trabalho, o trabalho físico e o trabalho íntimo. Quando nós paramos de nos preocupar com essa lei moral do trabalho, buscando a nossa transformação, nós estamos criando uma luta entre nós mesmos, porque eu quero trabalhar para acumular mais bens materiais e eu, espírito, que trago na consciência essa lei do trabalho, está me pedindo o tempo todo que eu preste atenção de que o trabalho mais necessário é o trabalho da minha melhora, da minha evolução moral. Então, todo o tempo em que eu dediquei
que eu fiz esse desequilíbrio em que a balança pendeu para um lado ou para o outro, esse desequilíbrio, ele vai nos mostrar, ele vai nos fazer com que nós dissociemos aquilo que era para estar junto, andar junto, essa Marta e Maria andando juntas, fazendo o serviço no corpo físico, que é o nosso espaço de trabalho aqui enquanto estamos encarnados, mas trabalhando o espírito imortal. Quando nós fazemos essa dissociação, nós já começamos a sentir algo que começa a ficar estranho em nós. Tristeza, um vazio, que muitas vezes nesse momento nós nem comentamos com ninguém, porque a gente tem até vergonha de dizer assim, meu Deus, mas eu tenho tudo. Eu não posso nem procurar um psicólogo ou um psiquiatra para dizer que eu estou com um vazio, porque eu tenho tudo. O que eu vou dizer para ele? Tenho filhos perfeitos, tenho a minha casa, tenho o meu emprego, tenho o meu carro, tenho tudo que eu preciso, eu tenho. Eu vou dizer para ele que eu estou triste, por quê? Porque começou essa dissociação. O espírito pedindo, deixa nascer esse cuidado com as leis morais, e o corpo físico comandando, abafando esse desejo do espírito de nascer, impedindo esse nascimento, porque coloca as coisas materiais à frente. Então, é como uma mulher que está grávida. E o seu filho precisa nascer. Ele dá todos os sinais que quer nascer e a mulher não deixa esse filho nascer. Nesse momento, vai haver dor, muita dor. Um bebê que precisa nascer é muito doloroso quando ele não consegue sair. Então, esse é um parto que nós precisamos auxiliar através do nosso cuidado com o nosso desenvolvimento espiritual. Porque senão nós estamos impedindo esse nascimento, de vir à luz, de vir à tona esse sentimento que pede a minha transformação moral, a minha evolução dentro de tudo aquilo que eu faço. Colocai amor em cada trabalho. Não é o número de trabalho que nós fazemos, mas é o amor que nós colocamos naquilo que fazemos. Então, nós vamos, além dessa luta interna, ela começa assim com uma tristeza, um vazio, nem falo para ninguém, eu tento resolver sozinho, eu começo. Mas quando eu não tomo uma providência e eu começo, o que é muito comum, a procurar ainda na matéria a cura para essas minhas dores, nós vamos ver primeiro, muito comumente, as pessoas buscando em bebidas alcoólicas algo para esquecer. Ai, hoje eu estou muito down, estou muito para baixo, vou tomar uma coisinha, sextou. E a gente vê na internet todo mundo, sextou um copo, daí a gente pensa, será que isso preenche esse vazio? Será que isso está preenchendo alguma coisa? Ou então, eu não gosto de bebidas, não bebo, vou para o shopping comprar umas coisas porque eu mereço, já ando triste a semana toda, vou comprar bastante coisa, inclusive não tenho muito dinheiro para pagar, mas eu parcelo e vou levando porque eu mereço, porque eu trabalho tanto, e tudo está me chamando para o meu lado que está lá em cima na balança, porque o que está pesando aqui é matéria. E eu começo a tentar consertar com outras matérias. Medicações, medicamentos para dormir, para eu esquecer que eu estou vivendo isso. E aquilo vai aumentando. Quanto mais eu compro coisa, mais eu me endivido, mais eu fico perturbado, mais eu atraio para perto de mim por sintonia aqueles irmãos desencarnados que naquele clima também já estão envolvidos, e a coisa vai virando uma bola de neve, vem depressão, vem síndrome do pânico, e tudo isso que a gente sabe que hoje está lá em cima nas estatísticas da saúde mental. A saúde mental é composta de uma série de coisas.
Estamos citando aqui algumas que podem acontecer e que podem estar ligadas. Existem outros motivos físicos também, por isso a gente tem que ir no médico para ver se a motivação não é doença no corpo físico. Mas eliminadas essas causas do corpo físico, vamos pensar se não está nesse desequilíbrio que nós precisamos buscar entre as coisas da matéria e as coisas de Deus? Porque se as duas andarem juntas, é equilíbrio perfeito. E equilíbrio perfeito não tem mais a tal da dissociação, que inclusive é um diagnóstico de transtorno mental. Quando a pessoa dissocia, ela não sabe mais onde buscar as coisas certas, ela não sabe mais como tratar aquilo que está errado. Fica tratando o corpo físico, tratando, e a mente continua lá em cima, porque nada coloca nessa mente, nada desenvolve. Então, esse desequilíbrio entre os pratos da balança. Até o momento em que muitas vezes alguém vai lá, dá um conselho, tudo bem, trata no médico, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, é importantíssimo, você está precisando, mas vamos ver o que a gente pode mudar aqui no espírito. Como é que está o seu desenvolvimento espiritual? Como você está se relacionando com o divino e com o sagrado que precisa aflorar em você? As leis de Deus. E nesse momento, volto a dizer, estamos falando mais especificamente da lei do trabalho. Como é que tem sido o seu trabalho? Em casa, fora de casa, com os outros? Esse trabalho, o que ele objetiva para o seu crescimento e a sua evolução espiritual? Porque não é possível que a gente faça alguma coisa, realize algum trabalho e ele não nos traga nenhum desenvolvimento espiritual. Ele precisa nos trazer, porque esses dois precisam andar juntos. Então a gente vai ver aquele jardineiro que a gente diz assim, aquilo ali tem uma mão abençoada. Tudo que ele planta fica florido em pouco tempo. Por quê? Porque a pessoa está colocando a sua moral naquilo, olhando aquela expressão divina, agradecendo, acreditando em si mesmo, acreditando que ele pode trazer fluidos benéficos àquilo. Uma pessoa que cozinha para uma creche, vocês já imaginaram uma pessoa que cozinha para crianças, se ela não fizer aquilo com amor, que comida ela está servindo? Para as crianças, talvez estejam num nível, o espírito de cada uma delas, que aquela comida não faça mal. Mas para aquela que fez a comida com desamor, faz muito mal. Porque ela está nessa briga, nessa dissociação de não colocar a evolução espiritual no trabalho que executa. Então, muitas vezes, são nessas pequenas coisas, a gente às vezes pensa assim, eu queria ser como Chico Xavier, um missionário, né, o Divaldo, que missão linda que eles tiveram. Mas nós sabemos a nossa missão, muitas vezes é sermos aquele que limpa bem um ambiente. Nós viemos aprender a colocar amor naquilo que nós estamos fazendo. Colocar um pano dentro de um balde, torcer um pano com amor é diferente de eu torcer com raiva. Então, tudo isso que nós fazemos, ele não pode estar negligenciado do bem maior que é o nosso crescimento. Cada minuto do nosso dia, ele é precioso para o nosso desenvolvimento espiritual. E se nós dissermos assim, não, hoje eu fiz comida, eu limpei casa, eu cuidei do cachorro que estava doente, eu lavei o quintal, eu plantei flor, de noite eu tenho que ir no centro, porque senão eu não cuidei do meu lado espiritual. Se a gente estiver pensando assim, nós estamos ainda muito equivocados, muito distraídos, porque o lado espiritual tem que ser cuidado o tempo todo, inclusive dormindo. Porque é dormindo que nós vamos libertar parcialmente nosso espírito e perispírito. Nós nos libertamos, né? Nós somos o espírito. Nós vamos nos libertar com o nosso perispírito ainda para trabalhar. Porque nós espíritos não temos necessidade de descanso. Quem tem necessidade de descanso é o corpo físico. E aí nós vamos perguntar para Allan Kardec o que ele vai dizer para nós, o que é
trabalho. Porque às vezes a gente fala as palavras tanto, mas a gente nunca parou para perguntar. Se a gente desse uma folhinha para cada um, eu tenho 30 segundos, vocês respondem o que é trabalho para você. Ai, sei, ainda não pensei nisso, né? Então, Kardec vai perguntar para os espíritos. Kardec era tão genial que as coisas que a gente pensa assim, mas ele perguntou isso, uma coisa tão básica, daí a gente vê, mas talvez eu nem soubesse responder também. Então ele pergunta, e os espíritos vão responder que trabalho é toda ocupação útil. Então aquele que não trabalha fora, mas cuida da família, tem uma ocupação muito útil. Aquele que sai da sua casa e quando passa na rua encontra alguém, dá bom dia, boa tarde, dá uma conversadinha, pergunta como o outro está fazendo um trabalho útil, porque está se preocupando com a forma como o outro está vivendo. Então, trabalho é toda ocupação útil. E os espíritos vão dizer, tanto os encarnados quanto os desencarnados necessitam do trabalho. Trabalho é uma necessidade que nós temos. Claro que, obviamente, também está lá escrito pelos espíritos que nós precisamos de repouso, de lazer, né? Porque tudo pede equilíbrio. Então, nós temos que ter nosso momento de descanso, nosso momento de lazer, nosso momento de fazer nada, porque nesses momentos é que vem a criatividade, mas que não seja momento desperdiçado, né? Então, a necessidade da lei do trabalho, que é uma lei da natureza, lá na questão 647, Kardec afirmando que ela é uma lei da natureza, nos faz lembrar que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem de nós está pensando que Jesus está sentadinho agora, porque ele já é um espírito superior? Onde será que está Jesus nessa hora? Se não nos lugares mais necessitados? Onde será que estão os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, sentados? Porque, não, eles já são superiores, eles não precisam mais fazer nada. Será? É uma lei, o trabalho é uma necessidade nossa. Então, nos preparemos para trabalhar com amor, para que a gente possa, quando chegar no mundo espiritual, poder se unir a essas equipes que já trabalham com amor, para que a gente não tenha que chegar lá e ter que aprender ainda a amar aquelas coisas, talvez muito simples, que a gente tenha que fazer. Todos nós começamos pelo mais simples, né? Toda transgressão à lei acarreta uma transgressão a si mesmo. Então, onde que nós vamos buscar essa tal dessas desordens mentais? São transgressões à lei do trabalho. Quando nós transgredimos essa lei e outras leis, das leis de Deus, é que nós vamos ver que talvez elas nos tragam doenças físicas já nessa encarnação que nós estamos, provocadas por essa luta entre a minha parte moral que está pedindo para nascer e eu estou dando atenção de forma equivocada, que eu não deixo que essa parte se desenvolva. Então aí já começam os problemas emocionais a se apresentar. Kardec pergunta também qual o limite para o trabalho. Eu tenho que trabalhar e nunca parar? E os espíritos vão responder, é o da força física. E como a gente falou, respeitando descanso, lazer e condições adequadas. E pergunta ainda na questão 679, se achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ele não precisa mais de nada, ele tem dinheiro para viver até o final da vida. Então ele está isento da lei do trabalho? E os espíritos vão responder, do trabalho material, talvez, mas tem a obrigação de tornar-se útil. Aperfeiçoar a sua própria inteligência e a inteligência dos outros através da caridade. Então, não existe
nada de a gente dizer, já fiz tudo, posso me deitar ou ficar sentado, porque eu não tenho, já tenho bens suficientes para viver, tenho já o meu salário que vai cair na minha conta todo mês, não preciso mais me preocupar com nada, a lei do trabalho eu já venci. Não, porque na caridade nós estamos executando a lei do trabalho, temos que nos tornar úteis. E aí vai nos falar ainda que é necessário uma cota de sacrifício para haver crescimento, e no trabalho não é diferente. Muitas vezes o trabalho se torna um pouco pesado em momentos que a gente já achava que precisava estar descansando, então a gente vai se organizando para fazer isso de maneira equilibrada, mas essas mudanças pedem uma cota de sacrifício. Porque enquanto eu me acostumar a dizer assim, isso aí eu não consigo ainda nessa encarnação, é porque eu não fiz o sacrifício de tentar me transformar. Tem que ter um pouquinho de sacrifício mesmo, né? E então, o trabalho e a nossa saúde mental, que caminham juntos, requerem ação humanitária. Eu não pensar só em mim, eu pensar no todo, porque de que adianta eu me salvar se os outros todos vão se afogar. Então, nós precisamos pensar no todo. É ação humanitária, é caridade, né? E para terminar, eu quero citar uma frase da Madre Teresa de Calcutá, esse espírito evoluidíssimo que esteve entre nós, há tão pouco tempo ainda estava entre nós, entre os encarnados, né? Hoje trabalhando, o espírito livre deve trabalhar muito mais do que já trabalhava, porque essa soube viver a lei do trabalho, porque sempre trabalhou com amor e dentro da caridade. E a frase que eu gosto muito dela é: quando partires deste mundo, não vos será perguntado o quanto de trabalho realizaste, mas sim o quanto de amor colocaste em cada trabalho. Está aí para todos nós pensarmos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe.